E aí, gente, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre CSS, entender melhor como as medidas do CSS funcionam, um jeito melhor da gente estar codando as nossas estilizações, para estar facilitando na responsividade, em outros pontos ali da nossa página. Mas antes disso, se você tiver interesse em começar na área de programação, ou conhece alguém que quer começar na área, só acessar o link omnilabs.dev, ou aí na descrição vai ter o link certinho dos nossos treinamentos aqui, para quem quer começar na área e já ter dicas de como começar, do que fazer, de como montar um portfólio, de várias tecnologias. Então vai estar tudo aí no link na descrição ou acessando omnilabs.dev. Hoje a gente vai entender um pouquinho por que a gente deve utilizar o rem ao invés de ficar botando pixel e px em todos os nossos elementos, que é o que a maioria faz no CSS. Então a gente vai entender como EM e como rem funcionam para usar eles de maneira correta e conseguir deixar a página responsível de maneira mais fácil. O que normalmente a gente faz é isso aqui, né? Eu vou criar aqui uma div e vou colocar um H1 aqui no meio, por exemplo, subtítulo. Esse cara aqui, eu vou vir aqui no meu CSS, eu vou estilizar o nosso H1 e eu vou colocar um font size de 10 pixels, que é o que normalmente a gente faz. E eu vou abrir aqui para a gente conseguir ver ele na nossa página. E o que a gente faz é normalmente isso aqui, que é colocar aqui só o nosso H1 e botar um pixel, um valor absoluto nele. Mas aqui a gente pode ter alguns problemas. E que problemas a gente vai ter? Digamos que o usuário mude a configuração de tamanho de texto dele. O pixel ele é absoluto, ou seja, ele vai continuar daquele jeito independente do que acontecer. Então, se a gente usar, por exemplo, um rem, a gente vai estar ajustando o tamanho dos nossos textos ou das nossas margens, padding da vida, conforme as configurações do navegador do usuário, facilitando muito a responsividade. Então, mas como que esse cara vai funcionar? Primeiro, vamos ver como é que o EM funciona, que é uma medida muito parecida com o rem. Então, o que ele vai estar fazendo? Eu vou criar aqui uma div com uma class, que vai ser container. Eu vou colocar um título num H1 aqui em cima. E eu vou criar outra div, mas essa div vai ter uma class text. E o que a gente vai fazer aqui nesse cara? Eu vou criar outro H1 e um subtítulo. Aqui no CSS, o que a gente vai fazer? A gente vai estilizar o nosso ponto container. Aqui, font size, eu vou colocar 10 pixels, pode ser? Então, beleza. Eu vou colocar um ponto text, que esse cara, o que ele vai estar fazendo? Vou colocar aqui um ponto, oh, meu Deus. Um ponto text. Esse aqui vai ter uma font size de 8 pixels. Deixando tudo dessa maneira, ele vai estar... todos os textos vão estar com valores absolutos. Isso porque eu passei pixels. Mas, digamos que eu colocar no meu H1, ele ficar com 2EM. E o que seria esse 2EM? Ele basicamente é uma... a gente vai usar esse font size de uma maneira dependendo da classe Py. E o que isso quer dizer? O nosso título, vamos inspecionar aqui para a gente conseguir ver. O nosso título e o subtítulo vão ter valores diferentes. Aqui na realidade ele ainda não atualizou, eu não troquei ainda. Então agora, na minha classe container, eu vou ter 2 vezes os 10 pixels. E por que isso vai acontecer? O que a gente vai ver aqui? A gente pode ver que a gente está com 2EM nesse primeiro cara. Nesse segundo texto aqui, ele vai dar o dobro do tamanho do container acima. Então, o que isso quer dizer? Ele vai pegar essa estilização .text que a gente tem, que é 8 pixels, e vai multiplicar nesse 2EM. Então, o que isso quer dizer? O meu container, ele vai estar com 10 pixels, mas quando ele vê que o H1 que está dentro desse container, aqui que a gente pode ver, esse H1 que está dentro do container, ele tem 2EM, ele vai pegar esse 2EM e vai multiplicar aqui. Ele vai multiplicar 2, que no caso, esse 2 aqui, vezes os 10 pixels que eu coloquei. Então, se eu colocar, por exemplo, 20, esse cara aqui vai estar com 40 pixels no fim aqui na nossa tela. Então, esse EM a gente utiliza para ele sempre depender da classe Py, ou seja, ele vai descendo e vai multiplicando pelo tamanho da classe Py. O M raramente a gente utiliza, mas ele é uma opção também da gente estar trabalhando. Mas, na realidade, o EM é muito bem usado quando elementos devem ser escalados baseado em algum elemento, não o HTML. Então, quando ele se baseia no elemento que está acima dele, é bom a gente usar o EM. Mas, para responsividade, a gente normalmente vai estar utilizando o rem. E por que a gente vai estar usando o rem? Eu vou criar aqui outra estilização. Deixa eu tirar aqui da tela, vamos criar outra aqui do zero. A gente vai criar... Vamos deixar essa div ali. Na verdade, agora a gente vai criar 2 textos aqui. Eu vou separar e vou criar
aqui um H1. Esse texto é com rem. E vou criar outro. Esse texto é com pixel. E cada um vai ter uma classe aqui que vai ser rem. E o outro vai ter a classe que vai ser pixel. E eu vou colocar a mesma estilização nesses dois caras. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o H1 e vai colocar o quê? O H1 não, a gente vai colocar a classe que a gente botou ali. Então, a gente vai colocar a.rem, que vai ter um font size de, por exemplo, 2 rem. E o que é 2 rem? Cada rem é igual a 16 pixels na nossa tela. Então, o que isso vai fazer? Se a gente colocar aqui basicamente, esses 2 pixels vão ser 2 vezes 16, que vai ser o 32 pixels aqui nesse rem. Então, se eu colocar o ponto .px aqui e colocar um font size de 32 pixels, a gente vai ter os 32 pixels aqui nos dois casos, beleza? Então, a gente tem os dois aqui. Mas, digamos que o meu navegador, eu mude as configurações dele de exibição. Por exemplo, aqui, vindo no meu Chrome, a gente pode ver aqui que a gente tem o tamanho da fonte, que por padrão ele usa 16. Digamos que eu aumente o tamanho dessa fonte para um valor maior. O que isso vai acontecer? Eu posso aumentar aqui para 28. E agora, olha a diferença dos dois textos. Os dois têm a mesma quantidade de tamanho, mas têm resultados diferentes, porque o rem ele acompanha o tamanho e as configurações do próprio navegador do usuário, o que facilita na responsividade. E isso não reflete apenas no tamanho da fonte. Aqui, com 2 rem a gente tem 32 pixels, mas, por exemplo, se eu tiver um margem aqui de 1 rem, por exemplo, e eu colocar aqui um margem de 16 pixels, eles também vão ter tamanhos diferentes. Então, já dá até pra gente ver, eu inspecionar aqui. Se a gente selecionar, a gente pode ver que olha o tamanho dessa margem do nosso texto de cima e o tamanho dessa aqui de baixo. Mesmo eles tendo o mesmo tamanho, elas funcionam de tamanhos completamente diferentes, mesmo o rem sendo muito maior. Isso é por causa das configurações do navegador do usuário. Então, para a gente ter uma responsividade mais fácil, é sempre melhor a gente utilizar o rem. E para casos que a gente precise que ela dependa de um componente acima, a gente usa só o EM. E com isso a gente facilita demais a responsividade e por isso que o padrão do CSS é melhor a gente utilizar o rem para facilitar tudo isso. Mas o rem ele é bem chatinho de se calcular, porque basicamente o cálculo do rem ele é bem chatinho da gente entender o que está acontecendo, porque no fim o rem cada pixel é 16, então ficar multiplicando, calculando ali o que acontece é bem chatinho. Então o que a gente faz para facilitar isso? A gente vem aqui no HTML e a gente bota uma configuração de porcentagem no font size. Então, a gente passa um font size e a gente passa 62,5%. E o que isso aqui vai estar fazendo com a nossa página? Cada rem vai ser igual a 10 pixels. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um padding de 1.5 rem, isso vai estar querendo dizer 15 pixels. Ou seja, 10 pixels, 0,5 ele vai estar dizendo que é 5 pixels. Então, assim, a gente consegue usar o rem de maneira mais fácil. Então, com essa configuração aqui, a gente consegue usar 2 rem, que é igual a 20 pixels, 1 rem, que é igual a 10, e assim por diante a gente consegue usar muito mais fácil o rem, deixando ele mais fácil ainda de se usar. Então, a minha dica é, utilizem rem absolutamente em quase tudo, só usem pixels em coisas mais específicas, como, por exemplo, um max width, que precisa ser algo necessariamente absoluto, e tentem ao máximo utilizar o rem, que facilita demais o serviço quando estiver fazendo o design aí de uma página. Então, no fim, a conclusão é o quê? Usa EM quando o tamanho do elemento de baixo depende dos de cima, o rem quando precisa de uma responsividade, por padrão usar o rem, e quando for valores absolutos como max width, um width que tu quer chumbar ali direto, usa pixel. Então esse é o padrão que eu indico, que eu acho melhor para estar utilizando aí no CSS. E aqui só para facilitar, para dar a martelada final, eu coloquei aqui uma borda para a gente conseguir ver que mesmo com os mesmos tamanhos, quer dizer, agora na realidade trocou os tamanhos, né? Deixa eu até mudar aqui de volta. Tá, o padding a gente tem, vou até tirar o padding, a margem a gente tem um rem, então é 10 pixels, então só para provar que vai estar diferente. Então vamos lá, a font size, a gente colocou 2 rem, então vai ser 20 pixels. E mesmo assim a gente pode ver que olha a diferença de tamanho. Com a borda até a gente consegue ver melhor que isso está acontecendo. Então se eu colocar um padding aqui de 1 rem, e aqui embaixo colocar um padding de 10 pixels, que são equivalentes,
a gente pode ver a diferença do pad de um para outro. Então, só esse border aqui que eu coloquei para ficar mais claro aqui a diferença entre os dois. Então, é basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então, minha dica é usem remo sempre que puderem. Então é isso. Valeu, gente. Até a próxima. Falou!